Bom dia. Então estamos iniciando aí o quarto vídeo da playlist, tá? Então aqui dentro do sistema nós temos o campo da ação anual. Dentro agora do sistema nós iremos construir essa aba da ação anual, né? Visto que nós já escolhemos, né, aqui no plano de saúde, o PES vigente, né? A programação 2025 que está em elaboração, que são as ações que nós estamos cadastrando, e dentro da diretriz aprimoramento da capacidade institucional da Secretaria de Estado de Saúde e unidades vinculadas, né, tendo como objetivo qualificar as equipes e métodos de trabalho nas áreas de planejamento, financiamento e monitoramento de saúde. Então, qual é a meta, né? Então, vou deixar aqui bem explícito. A meta é coordenar o processo de elaboração, monitoramento, avaliação, operação e divulgação anual do planejamento da saúde no âmbito estadual, né, com a participação do controle social. Ou seja, nós iremos agora na construção, né, da ação, nós iremos realizar, tá? Aqui agora é a declaração da ação. Então toda declaração ela começa, né, com verbos no infinitivo, né, ou seja, terminados em ar, né, ir, ou seja, realizar, implantar, né, instituir, né, também, né, então, ou seja, como nós vamos declarar agora a ação anual, nós vamos realizar 4 capacitações com foco nos instrumentos de gestão, né? Então, ou seja, agora eu estou declarando ali a minha ação anual, ou seja, qual é o meu objetivo, né? E dentro da minha meta, que é coordenar o processo, né? Ou seja, né, para trazer o que? O fortalecimento, né, o aprimoramento, né, então, dos servidores. Então, eu vou realizar 4 capacitações, né? O objetivo desse campo, né, ele é destinado ao preenchimento da declaração, né, bem como a sua quantificação e o que se espera com a realização da mesma, né? A ação anual, o usuário irá lançar a declaração da ação, né, contendo os requisitos, ou seja, essa ação ela tem que ser específica. Em vez de pensar em ideias vagas e abstratas, tem objetivos certos e claros em mente. Isso vai facilitar o trabalho. Ela tem que ser mensurável às ações. Não dá para alcançar uma ação sem acompanhá-la de perto. Então, a gente tem que certificar que é possível medir o progresso. Então, ou seja, se eu coloco 4 capacitações, eu tenho que medir o progresso dessa realização, que eu pretendo realizar, né? Ou seja, ao buscar a meta dessa ação, é importante avaliar que a meta será monitorada quadrimestralmente. Então, o usuário deverá quantificar. Então, eu já estou quantificando que é 4 capacitações, de modo que ele consiga demonstrar um resultado apurado, né, acerca da execução parcial, total ou não execução. Então, portanto, a ação ela tem que ser alcançável, né, atingível. É importante que seja realista e saiba que terá condições de realizar. Por isso que é um planejamento, né? Você analisa, surge, né, de um levantamento prévio, de uma necessidade, né? Então você já tem ali o seu controle de levantamento, já está com as ações preparadas e agora você está construindo essa ação que você fez o levantamento prévio agora no sistema, né? Outra questão, a ação ela tem que ser relevante, né? Em que a sua ação vai influenciar no aprimoramento e qualificação do serviço de saúde, né? Então vai depender da meta do plano estadual, do PES, que foi escolhida, né, para avaliar esse tópico. Qual é a relevância dela, né? Então toda declaração começa com um verbo no infinitivo.
realizar 4 capacitações. Então agora eu tenho aqui a declaração da minha ação anual, né? Então, como eu disse que vou realizar 4 capacitações, logo estou colocando como número inteiro. Então, né, o meu resultado, né, a minha unidade de medida será como número, né? E a meta anual da ação, né, logo vai ser número inteiro, número 4, né? Ele vai ficar assim, né? Então, por quê? Porque tem que ser número inteiro, né? Então, realizar 4 capacitações, ó. De acordo com a declaração, estou colocando aqui o número inteiro, tá? Para vocês visualizarem. Mas por que não em percentual? Eu poderia realizar, né, a ação em percentual? Poderia, né? Então eu vou trazer aqui para você um exemplo de percentual, mas eu vou ter que mudar a minha declaração. Então eu vou realizar 100% de capacitações com foco no instrumento de gestão, com base em dados realizados no levantamento prévio de acordo com o ano passado, que é a minha linha base, que é a linha base. Ou seja, por exemplo, se eu tiver uma linha base de 10 capacitações, eu quero realizar 100% dessas 10, né? Então eu vou trabalhar ali em percentual, né? Então eu vou ter que mudar aqui para percentual, né? Só que de acordo com a declaração da ação, eu mudei para 100%, né? Ou seja, o que é 100%? Como eu irei medir em percentual? Logicamente, né, na realização do cálculo, o 100% ele é número inteiro, né? Por quê? Porque, vamos fazer aqui na calculadora, porque 100%, né? Por exemplo, 1 vezes 100% é igual a 1, né? Ou seja, então todo número multiplicado, né, por 100, então o meu resultado é 1. Então, ou seja, por isso que eu tenho que, em percentual, quando for 100%, né, eu vou colocar como 1, né, ali inteiro, porque vai ser o mesmo de 100%, tá? Entretanto, né, eu quero um exemplo, eu vou mudar aqui a declaração. Ampliar em 80%, né, o número de capacitações. Então, ou seja, eu estou ampliando em 80%. Então, quanto que é 80%? Né? Então, eu vou pegar 80 dividido por 100. Então, o meu resultado agora, ele já muda, agora é decimal, né? Então, 0, né? 0,80, ou seja, 80%. Então agora eu tenho dentro da minha declaração o meu valor que eu quero chegar no resultado, 80%. Então a minha meta anual vai ser unidade de medida percentual e decimal. Só quando for 100% que vai ficar 1, né? Ou seja, quando eu for 100% aqui, 100%, aí sim eu irei colocar 1, né? Porque 1 vezes 100 é 100%, beleza? Então eu trouxe aqui uma tabela para ficar mais fácil aqui o entendimento. Ou seja, eu tenho aqui, ó, número, eu tenho aqui em número inteiro. Isso aqui no sistema, 4,0, é o mesmo que 4, é o número inteiro, representa 4. O percentual, eu tenho 1, mas esse 1 representa 100%, né? Outro exemplo, número 3 inteiro, né? E as vírgulas 000, representa 3,
tá? Outro exemplo, agora 30% em percentual é 0,30, ou seja, 30%, porque é multiplicado por 100, né? Outro exemplo, número inteiro, 8, é o mesmo, né? Inteiro, vírgula 00, é o mesmo que 8, né? Percentual de 80%, né? Ou seja, é 0,80, né? 80%. É a mesma representação porque vai multiplicar por 100. Entenderam? Então agora, é por isso que eu tenho que basear a minha ação de acordo com o que eu irei apurar. Mas voltando aqui, eu vou realizar 4 capacitações. Realizar 4 capacitações com foco nos instrumentos de gestão. Pronto. Aí eu vou mudar para número e agora eu vou colocar 4, número inteiro, né? Ou seja, representa 4, que é as 4 capacitações nós estaremos realizando, né? Então, ou seja, agora partindo desse pressuposto, agora nós chegaremos no indicador da ação. Qual é o meu indicador? Vai ser número de capacitações realizadas. Ou seja, se eu disse que iria realizar 4 capacitações, o meu indicador no final dos quadrimestres, eu tenho que ter o número de capacitações realizadas. Por isso que eu tenho que realizar 4 capacitações, né? Esse status ele vai estar como planejado, porque você fez o planejamento, está construindo a sua ação, né? E agora entra o produto esperado, ou seja, o produto esperado é aquilo que se almeja, né, com essas 4 capacitações. É o benefício, né, que nós esperamos realizando, tendo essa ação operacional de realizar as capacitações. Então, qual é o meu benefício? Qual é o resultado esperado? Qual é o produto esperado? Ou seja, obter a qualificação dos servidores e aprimoramento do processo de planejamento em saúde, né? Ou seja, agora estou aí colocando o benefício que eu espero com essa ação, né? Então, o que acontece? Nós escolhemos no início do vídeo a Femeron e a diretoria técnica. Eles podem realizar capacitações? Podem, né? Com foco no instrumento de gestão, então lá na frente, na área corresponsável, eu posso colocar a assessoria técnica para auxiliar nessas capacitações, uma área corresponsável. Mas tudo isso precisa alinhar. Eu tenho que ter o cuidado, né, de realmente entender se a ação que eu estou criando, se ela não é pertinente somente àquele setor. Por exemplo, eu trouxe aqui o manual, vou trazer aqui para vocês, e no manual consta a seguinte informação, né? As unidades, vou colocar aqui mais um zoom, observação, as unidades especializadas e os setores administrativos deverão se atentar para as competências e atribuições da unidade. Por exemplo, o HB, Hospital, né, de Base Ari Pinheiro, não realiza contratação de servidores, mas sim a coordenadoria de gestão de pessoas. Então, não cabe eu criar uma ação, né, a unidade HB, para inserir contratação de servidores, né? Então, não posso, como HB, criar uma ação para contratar, para realizar um concurso, né? Não é a área fim do HB fazer essa contratação. E nem inserir ônus no enquadramento orçamentário referente a essa contratação, né? Então, ou seja, por quê? Porque o teto orçamentário para a contratação é destinado ao CGP, Coordenadoria de Gestão de Pessoas, né? Mas, então, assim, existem alguns contextos, né, relacionados que
que nós deixamos aqui no manual para dirimir quaisquer dúvidas, né? Então, ou seja, nos tópicos abaixo, fica de responsabilidade dos setores com uma competência e atribuições específicas de cada um. Então, ou seja, realizar o lançamento das ações. Por exemplo, contratos continuados vigentes, né? Cabe à coordenadoria administrativa. Veículos, né? Cabe à gerência de transporte. Gestão de pessoas, cabe ao CGP, Coordenadoria Gestão de Pessoas. Materiais de consumo e insumo, né? Cabe à Coordenadoria de Logística, Almoxarifado, Patrimônio. Central de Produtos em Gestão de Produtos Médicos, né? E a Gerência Estadual em Nutrição Enteral, né? Ou seja, o Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas, né? O LEPAC. Laboratório Central, né, de Saúde Pública, ou seja, fazer essas aquisições de materiais de consumos e insumos, né? GMED, né? Ou seja, adquirir produtos farmacêuticos, né? No caso, tem que estar em constante alinhamento com essas áreas. O HB pode, né, inserir aquisição de insumos? Pode, mas tem que estar alinhado, né, com a Coordenadoria de Logística Almoxarifado. Tem que estar alinhado com a GMED. E aí tem que estar lá como área corresponsável daquela ação, porque entra na questão orçamentária desses setores. Então aqui é para vocês terem o cuidado na hora de fazer o enquadramento orçamentário, tá? Demandas judiciais, né? Então é a Coordenadoria de Conciliação e Mandados Judiciais e Gerência de Contabilidade. Equipamento de informática, Coordenadoria de Inovação e Tecnologia da Informação. Ou seja, se o HB está precisando de equipamentos de informática, né, de adquirir, né, computadores, switch, né, melhorar ali a questão da informática, ela não pode criar uma ação, né, dessas aquisições e colocar naturezas orçamentárias, né, enquadrar na parte orçamentária. Por quê? Porque esse teto de gasto é do CITI, então o HB estaria avançando ali o sinal da CITI, né, o sinal vermelho da CITI, mas ele pode alinhar com o CITI, que necessita, né, de aprimorar, né, ali uma área do HB, e aí ele entra em contato com o CITI e verifica as condições necessárias para ser realizado, tá, ok? Então, as orientações realizadas ao longo das capacitações foi para que as áreas que não possuíam as competências e atribuições elencadas acima, mas necessita realizar algum tipo de contratação, aquisição ou reforma. Ou seja, na capacitação, nós fizemos que as áreas pegassem metas que não era da sua área em si. E eles perceberam a necessidade da comunicação e alinhamento. Então é isso que nós estamos trazendo aqui nesse vídeo, para relembrar o que foi falado lá na capacitação. Qual o possível ponto de questionamento? Eu preciso de recursos humanos, força de trabalho, mas não é da minha competência realizar as contratações. O que fazer? Então, ou seja, a unidade solicitará ao CGP, Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para verificar a viabilidade da contratação. Beleza? Então, essa parte do manual é para tirar as dúvidas relacionadas a construir a ação, né, a ação anual. Então já está aqui declarado, né, está apresentado como é que é feito os cálculos, né? Então muita atenção nessa parte da ação anual, né, e das ações orçamentárias, são os pontos mais cruciais ali na construção. Todos são importantes, mas esse ponto aqui e a parte de orçamento são os pontos mais relevantes. Tem que ter muito cuidado na hora do preenchimento dos campos, beleza? Qualquer dúvida, nós estaremos ali no grupo do WhatsApp, que é a elaboração da PAS, Programação Anual de Saúde 2025. Tá? Encerro por aqui e continue apreciando a nossa playlist.